justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa reunião. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem, Fernando? Pessoal aí? Então, nós vamos iniciar a nossa reunião com muita alegria. Estou vendo aqui a dona Iracema de Uberlândia, Rita de Patrocínio, minha irmã de Goiânia. Então, a gente tem que agradecer a Deus que mandou essa tecnologia que nos deu condição de continuar as nossas reuniões virtuais. Então, eu quero agradecer a Shirley, que aceitou o meu convite. A Shirley é do Centro Espírita André Luiz. Boa noite, Shirley. O nosso querido Melzinho, que é do Lar Espírita Irmão Francisco, é nosso companheiro de jornada. E a todos vocês que estão presentes aí na reunião. Como sempre nós fazemos, nós vamos dar início à nossa reunião com uma prece. E como se aproxima o Natal, eu vou ler uma mensagem como prece, que é do livro Antologia Mediúnica do Natal. É uma psicografia do Chico pelo espírito de Emmanuel, que começa assim: Algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que se lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem do amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra de boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, que tenhamos a precisa coragem de seguir-te o exemplo. Então, com essa mensagem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. E para falar do livro Fonte Viva, o Léo vai falar do capítulo 89, o tema é Em Nossa Marcha. Para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa querida irmã Shirley vai falar do tema Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o subtema Emprego da Riqueza. O capítulo é o capítulo 16, os itens é 11 a 13. Então, vocês podem ficar à vontade, Léo pode começar, né? Você tem 15 minutos para falar, e a Shirley, após a sua fala, a Shirley pode dar início à fala dela. Boa noite a todos. Como Eliette já disse, a lição de hoje é a lição de número 89
do livro Fonte Viva, e tem como título Em Nossa Marcha. E lá, no capítulo 10, versículo 51, a gente depara com a seguinte frase: perguntou-lhe Jesus, que queres que eu faça? Só que antes de fazer a leitura aqui do que Emmanuel nos traz, a gente precisa entender o contexto em que Jesus fez essa pergunta: o que queres que eu faça? E a narrativa evangélica, tanto do Evangelho de Marcos como do Evangelho de Lucas, elas são muito parecidas, porque narra que Jesus, já a caminho de Jerusalém, quando foi triunfalmente recebido, naquele dia que nós conhecemos como Domingo de Ramos, para logo depois ser condenado e crucificado. No caminho para Jerusalém, ele teve que passar pela cidade de Jericó. Jericó, um centro comercial importante para os padrões da época. E em lá passando, Jesus já arrastava atrás dele considerável multidão. E à margem do caminho de Jericó havia um cego. Esse cego, identificado no Evangelho por nome de Bartimeu. Então, o cego indagou o que estava acontecendo diante daquele alvoroço e responderam a ele: é Jesus que está passando. Então, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E a multidão, incomodada com aquele alarido do cego, que já estava ficando, inclusive, chato, começou a repreender o cego Bartimeu. Mas, mesmo assim, ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E gritava, e apesar de ser repreendido pela multidão, insistentemente pediu e rogou a atenção de Jesus. Então, Jesus parou e pediu que trouxesse até ele o cego. Então, foram até Bartimeu e disseram: tem de bom ânimo, o mestre te chama. E ele, de maneira resoluta, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Então, Jesus fez essa pergunta que o versículo nos traz: que queres que eu faça? E Bartimeu respondeu: que eu veja. Então, Jesus ali operou mais um daquilo que a gente chama de milagres, restituindo a visão ao cego, dizendo: então, veja, a tua fé te salvou. E a partir daí, Bartimeu, grato que foi, louvou a Deus e continuou seguindo a Jesus. Então, dentro desse contexto, é que essa pergunta de Jesus foi feita. E aí vem Emmanuel na lição e nos diz: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva: que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos desígnios divinos. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre
a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Bom, são vários os ensinamentos que podemos extrair da lição de hoje. O título é Em Nossa Marcha. O cego de Jericó estava à margem do caminho. Nós já aprendemos aqui na Casa Espírita e somos todos aprendizes, e Emmanuel sempre se refere a nós como aprendizes. Estamos numa marcha evolutiva constante. Alguns mais rápido, outros mais devagar, mas todos caminhando e evoluindo. A gente também já aprendeu que o espírito não retrograda. Então, somos hoje a nossa melhor versão. E aí vem a lição de Bartimeu, que sentado à margem do caminho, ouve falar que o Cristo estava passando. Então, ele, embora cego, teve a sensibilidade de reconhecer em Jesus não o filho de José, não o Nazareno, mas o filho de Davi. Que significado que tem isso, o filho de Davi? Porque naquela época as escrituras já falavam que o Salvador, ele precederia da árvore genealógica do rei Davi. Então ele reconheceu que Jesus era o mestre e Salvador. E clamou a misericórdia. Ele teve fé. E foi perseverante nessa fé, porque apesar dos outros o repreenderem, ou acharem que ele estava sendo chato com aquela gritaria que ele estava aprontando, ele perseverou e continuou clamando. E aí Jesus, quando deu a ele a devida atenção, ele imediatamente foi ao encontro do Cristo. E o Jesus perguntou: o que queres que eu faça? E ele respondeu: quero que veja. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E aí vem a comparação com a nossa vida. Nós estamos, ao longo do caminho, como Bartimeu, parados, e quando Cristo passa, a gente atende a esse chamado, e quando Cristo chama, a gente vai, ou a gente fica numa situação acomodada, cômoda. Dia desses, um conhecido meu, aliás, dia desses não, tem mais tempo. Ô, Léo, você acha que você é um cara equilibrado, você lida com tantos conflitos, mas sabe levar de um jeito bom, como é que você consegue esse equilíbrio? Eu falei: eu não sei se eu tenho essas virtudes que você está falando aí, não, mas eu frequento a casa espírita, foi onde eu consegui me identificar, encontrar um sentido para as coisas, acho que eu consegui melhorar. Pois é, e onde é que você frequenta? Eu falei: eu não tenho destino certo, não, eu vou no Silva Jardim, eu vou na Capela do Sol, eu vou lá no André Luiz, mas ultimamente eu tenho ido lá no Irmão Francisco. Isso tem mais tempo, uns 3 anos. E falou: então, que dia que é a reunião? Eu falei: é quinta-feira. Quinta-feira não tem jeito de eu ir, não. Mas aí eu passei para ele umas outras casas espíritas, com o horário das reuniões, e ele foi em algumas. Depois eu perguntei: e aí, como é que você está indo? Você está gostando? Eu falei: não, senhor, é bom, mas
Tem dia que o palestrante é inspirado, tem dia que os palestrantes estão tão inspirados assim, a gente fica meio até cochila. Eu falei, não, mas é assim mesmo. Mas eu não argumentei muito, não. Mas agora, nessa oportunidade, nessa lição, eu fui perceber que, às vezes, a gente quer um palestrante inspirado que nos dê a lição pronta e acabada para a gente compreender tudo que o palestrante falou. E quando o palestrante não é tão inspirado e não consegue passar com clareza a lição, o que a gente faz? Porque a Eliette, como todos os outros coordenadores da casa, fala, vai falar do versículo tal, capítulo tal, subitem tal, item tal. E aí o palestrante foi fraquinho e não conseguiu passar a mensagem. Aí você foi lá no Evangelho e olhou a lição tal, capítulo tal. Aí eu vou lembrar um camarada que eu conheço, que sou eu mesmo. Da onde? Ninguém faz isso, não. Mas é aí que a gente está evoluindo. É aí que a gente vai estar buscando ser verdadeiramente um aprendiz. Quando, às vezes, a mensagem na casa espírita, na igreja, ou lá no templo evangélico, não nos chega com a clareza, porque o palestrante talvez não estava suficientemente inspirado, e aí, aqui na casa espírita, ninguém tem curso de oratória, não. São todos fazendo o seu esforço, vencendo as suas dificuldades, para levar uma mensagem que seja elucidativa, que seja esclarecedora. Mas cabe a nós ir lá no Evangelho. E quando essa lição não foi suficientemente elucidada pelo palestrante, buscar o esclarecimento, buscar a luz, buscar enxergar. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não estará nas trevas. Por isso que a gente tem que buscar o conhecimento, e a doutrina espírita nos ensina que temos que buscar a fé e a fé raciocinada. E o cego de Jericó nos ensina a lição de que ele teve a fé. Ele foi perseverante. Ele teve a sensibilidade de perceber que Jesus era o Salvador. E ele foi grato, porque apesar de ter obtido a cura, ele continuou a seguir Jesus. E a gente vê que muita gente vai na casa espírita e, às vezes, quando consegue superar aquela situação ruim que está passando, deixa de frequentar a casa espírita. Não é só a casa espírita, não, outros templos religiosos. A gente tem que ser perseverante. Perseverante e tirar da lição do cego de Jericó esse ensinamento. Seguir Jesus. Quando ele passar, quando ele nos chamar, a gente está pronto para seguir. E aproveitando a oportunidade, que já estamos terminando o fim do ano, chegando a mais um fim do ano, muita gente fala que foi um ano perdido, não foi. A gente tem que tirar ensinamentos proveitosos desse ano diferente. Desejar a todos um ano novo, repleto de paz, que possamos ter saúde, sabedoria, né, e que o aniversariante esteja sempre presente em nossa vida, nos dando paz, nos dando discernimento, nos dando esclarecimento, que os espíritos de luz possam sempre nos enviar. Muita luz e muita paz para todos nós. Obrigada, Léo. Shirley, pode começar. Pode abrir seu microfone, por favor. Ok. Bem, meus irmãos, então, boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês, uma alegria imensa, e que eu possa, Leonardo, estar inspirada, ser inspirada pelo plano superior, para que nós possamos ter uma conversa a respeito do Evangelho muito proveitosa a todos, né? Quando ele foi falando, eu fui ficando assim, né? Porque é muita responsabilidade falarmos do Evangelho. E, principalmente,
estarmos inspirados para inspirarmos a outras pessoas. Então, o Evangelho dessa noite está nos chamando, assim, uma atenção enorme, e eu vou pegar um gancho no que o Léo falou, do ano de 2020 está perdido. Não consideramos, né, que o ano está perdido. Uma coisa que eu falei o tempo inteiro, assim, e fui, às vezes, mal interpretada, é de que a nossa fé tinha que ser muito maior do que tudo que fosse acontecer. Então, o ano 2020, ele precisa ser lembrado por todos nós como um ano, um período em que fomos chamados a colocar a nossa fé em prática de forma efetiva a serviço do material, acreditando sempre que Deus está e estava nos instruindo, nos intuindo, nos conduzindo a aceitar o que estava acontecendo ou o que está acontecendo com toda dignidade, com todo pensamento no bem, com toda a certeza de que nós não estamos desamparados. Então, esse ano 2020, ele é exatamente para nos colocar mais firmes, colocar a nossa fé cada vez mais robusta, chamando a nossa atenção. Que tudo que acontecer, como Jesus disse, a tua fé te curou. Então, se eu não tenho fé, como eu vou sobreviver às reveses materiais que nos acontecem? Né? E o Evangelho vai nos chamar a atenção para isso. Como servir a Deus e a Mamon? Como atuar com esse sentimento divino da fé, da confiança, do entregar-se a Deus, se na primeira dificuldade material que eu preciso enfrentar, eu não dou conta. Eu quero me rebelar o tempo inteiro àquilo que Deus colocou para mim. A nossa passagem no Evangelho vai falar primeiramente, né, em São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis, portanto, ao mesmo tempo, servir a Deus e a Mamon. Então, é um chamado. Como eu sou um trabalhador do Cristo, como eu sou aquele que fala da palavra de Deus, e na hora que meu dedinho quebra, eu não confio nesse Deus. Então, é chamar a nossa atenção. 2020 é todo o capítulo 16. Tá? Item 11 a 13. Emprego da fortuna. Então, agora nós vamos falar de algo muito material e que, às vezes, é difícil para as pessoas compreenderem esse emprego da fortuna em benefício do próximo. Porque quando Jesus falou, na segunda passagem, para o jovem que o pergunta o que fazer para alcançar o reino do céu, e Jesus fala para ele, deixa tudo e me segue. Aí ele olha para as coisas materiais que ele possui e vê que tem muito. E ele teria que deixar tudo para seguir Jesus. Então ele prefere vivenciar as experiências mundanas, materiais, do que seguir o mestre. Esquecendo-se que ele fez a proposta. Eu, o que tenho que dizer, o que tenho que fazer para segui-lo. O rapaz tinha feito a proposta. Jesus só disse para ele qual era o caminho, qual deveria ser a sua conduta. E aí, nós vamos vir hoje, essa noite, falar a respeito do emprego dessa fortuna. São 3 itens
Eu vou tentar juntar os três, porque são 40, 30 minutos, né, Eliette? E no primeiro item é o novo chamado, né? Que nós não podemos servir a Deus e Mamon, e que nós temos que entender, através desse sentido de servir a Deus e Mamon, a frase mais importante, que é amar uns aos outros. Como que é isso, né? Às vezes o evangelho parece que dá um nó na cabeça da gente, por isso o Léo tá certo. Se o palestrante, né, não está tão inspirado, vamos nós lá no evangelho, vamos ler novamente aquela passagem, vamos buscar o entendimento, para que isso possa aclarear o nosso pensamento e servir de bússola para as nossas atitudes futuras, né? E também, eu digo, até falo com os meus filhos, uma checagem, se nós estamos fazendo o correto, se nós estamos seguindo aquilo que nos propusemos fazer. E isso, gente, deve ser colocado para todas as áreas da nossa vida. Ela começa a colocar um perfil e uma disciplina na sua pessoa. Então, se eu consigo servir a Deus, estando encarnado neste mundo, cheio de tentações materiais, eu preciso colocar na minha atitude o que é o mais importante. O que é mais importante para mim? Eu preciso trabalhar, lógico, mas eu vou perder a minha saúde para estar trabalhando? Eu preciso do dinheiro, mas eu vou furtar para ter esse dinheiro? Ou eu vou trabalhar dignamente para ter esse dinheiro? Então, são contrapontos que o Evangelho chama a nossa atenção. Então, quando ele fala de fortuna, e nós vamos buscar as obras subsidiárias, não fala simplesmente na questão monetária. Ele fala naquilo tudo que é nosso valor. Tudo aquilo que nós valorizamos. O que eu valorizo? Se eu valorizo o meu trabalho, esse trabalho precisa gerar frutos positivos. Eu preciso utilizar essa fortuna do meu trabalho, da minha questão profissional, para que ela possa auxiliar a outros que virão. Eu preciso auxiliar a quem dispõe, que necessita desse meu emprego profissional. Se eu disponho de questões financeiras, né, monetárias, abastardas, que esse dinheiro possa ser utilizado também em benefício de outras pessoas. Vou lembrar lá, do amai-vos uns aos outros. A passagem seguinte nos lembra de que, se eu tenho uma vida tão breve, porque eu já conheço que eu não tenho uma vida eterna encarnado na Terra, eu tenho uma vida eterna enquanto espírito, né? Se eu tenho, na verdade não é nem eterna, né, gente? Porque o espírito não é eterno, Deus é eterno. Mas se eu tenho uma vida longa sobre a Terra, essa minha vida é muito mais curta do que a minha vida espiritual. E aí no item 12, o Espírito Protetor, na Croácia, em 1861, ele nos lembra do porquê nós estarmos valorizando tanto as questões materiais em detrimento das espirituais. Se eu tenho na minha certeza que a minha vida espiritual é muito mais longa, por que eu valorizo tanto o material se eu entendo que o meu espiritual é muito mais necessário e o emprego
dessa minha espiritualidade vai ser muito mais longo ao longo da minha existência. Desenvolver, então, aí, valores que vão perdurar pela vivência do meu espírito. Racionalizar aquilo que é positivo para que eu possa fazer mais coisas positivas. Se eu faço alguma coisa e essa coisa não fica bem feita, que eu tenha a humildade de reconhecer que não ficou bem feito. Se tiver jeito de consertar, que eu a conserte. Se tiver jeito de refazer totalmente, que eu refaça. Se for algo sentimental ligado ao meu irmão e eu tiver que me desculpar, que eu me desculpe. E quantas vezes nós empregamos essa nossa fortuna de forma equivocada? Quantas vezes nós vamos pedir perdão, vamos pedir desculpa, mas nós queremos que o outro já esteja nos perdoando. Nós não estamos ainda lidando bem com as negativas. Nós ainda não estamos lidando bem em entender que o outro ainda não sabe tudo que eu sei. E olha que a gente não sabe muita coisa. Que o outro não tem a compreensão de que a inteligência, a razão, a vida, a saúde são fortunas. E que quando eu peço desculpas, eu estou sim, não é me humilhando, vou voltar à minha Emmanuel, mas eu estou agindo com a minha razão. Eu percebi que algo não foi bem feito, ou que algo não ficou bem feito, e eu peço desculpa, né? Agora, o outro ainda não compreendeu. Então, se ele me disser, não vou te perdoar, não estou disposto a te ouvir, eu vou sair dali magoado. Esse segundo item aqui, o 12, fala exatamente disso. De que nós desenvolvemos o nosso orgulho, nós desenvolvemos um monte de dificuldade, vaidade, orgulho, e nós colocamos como necessidades algo às vezes exagerado, mas não colocamos o exagero em nos tornarmos mais humildes. E aí nós ficamos magoados quando algo nos acontece. E nós vamos ficando tristes, porque não conseguimos entender que quando eu compreendo, eu tenho uma fortuna enorme nas minhas mãos. Eu tenho algo que muitos não têm. Eu tenho uma energia para continuar a minha caminhada que muitos não têm. Porque eu já compreendi. E só o Evangelho consegue fazer isso conosco. Só o Evangelho consegue trazer energia, forças físicas de verdade, através do entendimento e da fé. E esse emprego da fortuna, ele é necessário o tempo todo. Às vezes o nosso silêncio é necessário. E nós não entregamos. Nós achamos que o outro tem sempre que nos compreender. Aí vem Fenelon no terceiro item, né, no item 13, e vai nos dizer o seguinte: nós somos depositários. Nós somos gerentes daquilo que Deus nos confiou. Então, nós já entendemos lá atrás que a fortuna não é só uma questão financeira, mas ela é
tudo aquilo que nós podemos ou possamos utilizar em benefício dos nossos irmãos. E que isso não é meu. Isso é empréstimo de Deus. A minha saúde é um empréstimo de Deus. Para que eu possa trabalhar em prol de outras pessoas, Deus me concede a saúde. Para que eu possa falar, Deus me concede a voz. E eu preciso empregar essa fortuna de forma adequada. Aí ele vai falando conosco de um pouquinho de cada significância dessa fortuna. E entra, claro, na questão financeira. E ele fala que o rico, se der ao pobre a sobra ou o excesso da sua mesa, já estará dando muito. Por quê? Porque muitas vezes nós todos temos o excesso, enquanto muitos não têm nada ou têm tão pouco e ainda divide com outras pessoas. Então, o evangelho dessa noite chama atenção assim, muito, muito, muito. E aí eu volto no ano de 2020, para tudo que nós fizemos durante esse ano. Para compreensão familiar, para presença no lar, para tranquilidade ao conviver com esses nossos familiares. Como empregamos essa nossa fortuna? Como nós utilizamos a nossa fé ao longo desses meses com os quais lidamos com algumas dificuldades? Como nós empregamos a nossa fortuna ao longo desses meses diante do nosso irmão? Como nós operamos quando fomos solicitados a servir em nome do Cristo? Como nós fizemos? O que nós fizemos? Será que nós pensamos simplesmente na questão financeira? Será que nós só pensamos assim? Eu não tenho como dar algo financeiro para alguém, porque eu mesmo, às vezes, estou sem. Será que nós pensamos assim? Vamos ligar, vamos saber como é que o outro está, vamos perguntar como é que vai a sua vida, como foi seu dia, para que as pessoas tivessem ânimo de prosseguir? Será que nós usamos o evangelho durante a nossa estadia pelo ano de 2020? Né? As pessoas me perguntavam algumas coisas e eu disse, gente, feliz ou infelizmente, feliz para mim, eu não fiquei em casa. Eu não pude ficar em casa. A área da segurança não parou em tempo algum. A saúde não parou em tempo algum. E algumas outras áreas não pararam também. E Deus foi tão, mas tão misericordioso com todos nós, que no meu trabalho, por exemplo, nós tivemos um único caso. Diante de tantas pessoas que convivem o tempo todo, um único caso. E aí a gente agradece a Deus. E a nossa fé vem curando através desse sentimento de certeza de que estamos fazendo o pedido de Deus, o chamado, estamos respondendo ao chamado. A certeza de que estaremos seguros, com tranquilidade, sem neuras. Gente, empregar nossa fortuna não é fazer um cheque e mandar. É pegar o cheque, ir lá no banco,
trocar e dividir o dinheiro. É um trabalho de saber que o outro está recebendo o socorro, mas que esse socorro chegou de forma tão carinhosa, tão efetiva, tão substancial, que ele vai se sentir amado, não por você, mas por Deus, que te colocou naquele momento, naquela hora, para estar com essa pessoa. O emprego da fortuna, ele é muito extenso, porque vai nos lembrar o que são as fortunas da vida. Aí nós voltamos lá em Emmanuel, quando ele fala assim, diante das dificuldades dos espíritos que habitam a Terra, se fosse dividido entre todos os habitantes terráqueos, toda a fortuna financeira do planeta, ou seja, de forma igualitária, em pouco tempo haveriam as grandes fortunas, como vocês as conhecem hoje. Lembrando que cada ser é singular, que cada um usa, emprega, organiza aquilo que tem, aquilo que ganha, de forma diferente. Então, nós podemos, eu falo às vezes nas palestras públicas antes, assim, nós podemos assentar e dar R$100 para 10 pessoas. Um mês depois, nós vamos buscar essas 10 pessoas e cada uma fez algo diferente com seus R$100. E isso é a nossa vida. Somos inteligentes, falantes, vemos o que não é da nossa conta, mas quando vemos o que não é da nossa conta, como agimos? Você emprega a sua fortuna da visão para não julgar o seu irmão? Ou você usa a fortuna da sua visão para apontar o dedo, para emitir um parecer, para concluir, julgar e determinar a pena? Cada um vai fazer de um jeito. E todos, ou a grande maioria, têm a fortuna da visão. A fortuna da audição. Quantas vezes nós paramos para ouvir alguém que está em dificuldade? Quantas vezes? A nossa correria diária está sempre nos movendo a deixar as coisas para depois. E que hora nós vamos buscar essas coisas? Então, é lembrar de Fénelon, desse irmão protetor de Chevreus, já em 1860 e 1861, quando ele nos mostra o que é a nossa fortuna, ou o que são as nossas fortunas, onde está essa fortuna, o que eu faço com essa fortuna, e o mais importante, eu não sou dona, eu não sou dono dessa fortuna. Eu sou simplesmente um gerente que está utilizando-se de algo que Deus nos permitiu utilizar. Que seja dinheiro, que seja visão, que seja a fala, que seja o abraço, que seja um carinho de telefonar para alguém. Como eu estou utilizando essa minha fortuna? Para que nós possamos ir repensando as nossas atitudes. Para que nos lembremos de 2020. A gente abre, assim, as redes sociais, nós abrimos a rede social e tem lá um monte de brincadeiras. 2020, o ano que não existiu. 2020, não vai haver retrospectiva porque nada aconteceu.
Aí eu falo, aconteceu um monte de coisa. Um monte de coisa. Tem que ter retrospectiva, sim. Nós precisamos ser lembrados. Porque parece que muita gente não aprendeu nada, não. Então, nós estamos precisando ser lembrados. Olha o que aconteceu. Preste atenção no que está acontecendo. Veja como você lida com esta situação. Porque, senão, vamos voltar lá nas medidas da reencarnação. Se eu não faço direito, eu retorno para refazer. Não é assim? Então, vamos prestar atenção. O que é a minha fortuna? Como eu estou entregando essa fortuna? Eu teria coragem de deixá-la para trás e seguir Jesus? Eu teria condições de abrir mão da minha fortuna e seguir Jesus? Ou eu já sigo Jesus e por isso eu sou afortunado? Então, é um entendimento do Evangelho. É aquele chamado assim, vamos, 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 porque todos somos chamados. E a hora de prestar contas nos será perguntado. Há muito, né, será pedido a quem muito recebeu. E essa fortuna, como ele fala aqui, ó, se tiver que dar esmola, transforme essa esmola em salário, para que o outro receba com dignidade e sabendo que foi ele que produziu essa fortuna na vida dele. Então aí, gente, ainda abre um leque maior ainda para que a gente busque trazer para a vida do próximo essa dignidade, esse merecimento e essa certeza de que ele é capaz de produzir, de empregar, de distribuir as suas fortunas. Tá? Que Jesus nos abençoe. E muito obrigada pelo convite. Como é, né, uma das últimas palestras do ano, um bom ano a todos. Né? E 21, gente. Se for igual 20, vai ser espetacular. Que sirva de aprendizagem. Tá? Beijo a todos. Muito obrigada. Obrigada, Sheila. Obrigada, Léo, né, por ter atendido o nosso pedido. Fernando, algum aviso? Não, Liette, não tem nenhum, não. Nenhum, Também né? é só agradecer aí a Sheila e ao Léo. Pois E é, tem um monte de gente nova hoje participando, então sejam todos bem-vindos. que coisa boa, né, Fernando? Então, o Dorito vai cantar mais uma musiquinha para nós, para encerrar. E você pode fazer a prece para nós, Sheila, de encerramento? Obrigada, boa noite a todos. Não pode chorar, não, Dorito, senão eu não dou conta de fazer a prece final. Como é que é, Shirley? Não me faça chorar, senão eu não consigo fazer a prece final. Eu vou te ouvindo e meu coração vai ficando assim, todo atribulado, tadinho. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes,
só disse: confie em Ivan. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga. Por teu amor haveremos de amar. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em Ivan. Então vimos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga. Com teu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. Então dirá: eis os teus filhos. Enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Porque ninguém resiste ao seu chamado. Porque ninguém resiste ao seu amor. Então vamos, né? Divino amado Mestre, mais uma vez, Senhor, agradecidos pelo trabalho em seu nome, nos colocamos a seus pés e te rogamos muita luz, muita paz, tranquilidade, discernimento, Senhor, para que possamos empregar com dignidade o nosso conhecimento, que robustece a nossa fé, que tranquiliza os nossos corações. Abençoa-nos a todos, Jesus, para que possamos juntos fazer valer cada palavra vossa e que tenhamos, Jesus, os teus exemplos como nossos. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, né, nós agradecemos, né, os trabalhadores do Irmão Francisco, agradece a presença de todos vocês, né, e que na próxima semana estaremos de volta novamente. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Deus também. Beijo. Beijo. Boa noite, pessoal. Oi, Luiz. Joia? Beleza, Chile? Joia.
Boa noite, minha irmã de Goiânia, que eu estou vendo seu nomezinho aqui. Beijo para você, saudades. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, com Deus, todo mundo, Dorico, Sheila, Eliette. Obrigada, viu, Du? Na próxima semana, com certeza você vai estar conosco. Obrigada, Fernando. Beijo, viu? Beijo. Com Deus. Tchau. Boa noite para vocês. Beijo. Boa noite, Laura, com Deus.